Salve, salve, meus amigos tricolores, minhas amigas, você também que é torcedor de outros clubes que estão aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Jonathan e eu já quero agradecer imensamente ao carinho e apoio de todos vocês aqui no canal, beleza? Vídeo de hoje aí, vamos fazer aí uns comentários pós-vexame, né? O São Paulo que decepcionou o seu torcedor mais uma vez. Vamos falar aí de alguns desdobramentos dessa derrota na final da Copa Sul-Americana. Mas e aí, Rogério Ceni, fica ou não fica? Cai ou não cai? Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, que você ative o sininho e deixe também o seu like aqui no vídeo, porque isso vai fortalecer demais o canal, beleza? E não custa nada a você. Conto com a sua colaboração mais uma vez. E agora vamos ao vídeo, mas antes, aquela rápida intro. Esse é o nosso canal Futebol SPFC, o nosso espaço para falarmos do São Paulo de torcedor para torcedor. Fico muito honrado em tê-lo aqui. Fique à vontade para expressar as suas opiniões aí abaixo nos comentários, beleza? Bora começar aqui o nosso giro de notícias do São Paulo, falando sobre essa derrota dolorosa do São Paulo na final da Copa Conmebol Sul-Americana, porque criou-se toda uma expectativa, criou-se todo um clima. O torcedor do São Paulo, ele acreditou sempre nesse time. Ele fez sacrifícios que muitos não poderiam nem fazer, mas fizeram. Gastaram o que não tinham ou o que não podiam gastar para estarem perto do time, estarem apoiando o time do São Paulo. Teve gente que pagou pacotes caros para estarem em Córdoba, outros viajaram aí quase 3.000 quilômetros de carro próprio. Outros foram em caravanas, em ônibus, quase 3.000 quilômetros de busão. Não é fácil para estar em Córdoba, para apoiar o time do São Paulo. E aí simplesmente nós vimos aquele papelão do São Paulo em campo. Algo extremamente inexplicável e inadmissível, porque o São Paulo já havia dado esse tipo de apagão na final do Paulistão. O São Paulo fez um primeiro jogo da final tão bem, com tanto empenho, tanta intensidade, tanta entrega, competição, e venceu o Palmeiras por 3-1. E na volta, quando se esperava que o São Paulo tivesse uma postura semelhante de competir contra o Palmeiras, de entrar com garra, com fome de vitória, com alma de vencedor, vimos um time do São Paulo apático, anêmico em campo, um time se borrando nas calças e literalmente pipocou contra o Palmeiras. Muitos moleques da base aí sentem, fica claro que sentem decisões, não são jogadores de decisões. E nós achávamos que lições haviam sido tiradas daquele vexame do São Paulo no Allianz Parque, mas pelo contrário, né? Mais uma vez, o senhor treinador do São Paulo, digníssimo Rogério Ceni, aqui deixar bem claro, né, que eu faço a separação do Rogério Ceni goleiro para o Rogério Ceni treinador. Meu total respeito à pessoa do Rogério no goleiro que foi com a camisa do São Paulo. Um cara extremamente importante para a história do São Paulo. O que eu vi jogar, o maior jogador da história do São Paulo que eu vi jogar, então é um cara que eu respeito demais. Mas o Rogério Ceni, treinador, é um fiasco. Não está e nunca esteve à altura do São Paulo Futebol Clube. Ao meu ver, o momento que o São Paulo vive, esse momento de instabilidade política, financeira, técnica, de alma vencedora, tudo isso não requer um aprendiz de treinador. Para o momento do São Paulo, pede um treinador experiente, um treinador pronto, preparado para fazer um elenco mediano, jogar bem, ter padrão de jogo, ser competitivo, colocar na mente desses caras
a vontade de vencer sempre, de lutar sempre, de nunca se entregar, mas também de manter a calma em momentos adversos, como foi no jogo do sábado, na final contra o Independiente Del Valle. Vimos um São Paulo totalmente apático. A torcida foi a Córdoba, mas o São Paulo não foi. A impressão foi essa. A torcida do São Paulo saiu do Brasil, foi a Córdoba, foi ao estádio. Mas o time do São Paulo não entrou em campo, porque vimos um time apático, covarde, medroso, nervoso, desorganizado, que não competiu em momento nenhum. O São Paulo, foram raros os momentos em que o São Paulo conseguiu oferecer algum pouco perigo ao Independiente Del Valle. E no pouco que o São Paulo criou, 95% estavam em impedimento. Então assim, o São Paulo não foi capaz de sair dessa questão da linha de impedimento do Del Valle. Para falar a verdade, o único que se salvou foi o Felipe Alves, porque se você for olhar todo o contexto do jogo, o Felipe Alves fez 2 defesas importantes no primeiro tempo que evitaram com que o São Paulo fosse para o intervalo já tomando um 3-0 acachapante. Então, se não fosse o Felipe Alves, o São Paulo certamente que teria sido goleado pelo Independiente Del Valle. É isso que me revolta, porque o São Paulo não pipocou contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o Flamengo, que são grandes rivais poderosos. Mas o São Paulo pipocou diante do Independiente Del Valle, que tem um treinador menos experiente que Rogério Ceni. Porém, o Anselmi, ele deu um nó tático no Rogério Ceni. Ele armou o time dele para fazer um estilo de jogo, e o time dele atrai o São Paulo para dentro de sua área com a bola, e o Rogério Ceni, ele engoliu, ele mordeu a isca, ele caiu na armadilha armada pelo Del Valle. E o São Paulo, com jogadores que estavam em tardes infelizes, e o São Paulo mais uma vez sofreu gols aí em falhas individuais, né? Partida bizonha do Diego Costa, falhou no primeiro gol, entregou o primeiro gol quando rebateu, parecendo uma criança de 2 anos chutando a bola. A bola caiu ali a 2 metros no pé do jogador do Del Valle. O Léo, pelo amor de Deus, hein, Léo? Tento te defender, mas fica difícil desse jeito. Você pôr as mãos para trás e marcar o atacante com o olho. Aí, meu colega, não dá, né? Então, assim, pelo amor de Deus, não dá. E o pior de tudo, né? É que o Rogério, ele morreu com o Miranda e o Rafinha no banco. Jogadores experientes, extremamente vitoriosos no futebol mundial e que já vivenciaram de tudo dentro de campo. Todas as adversidades que uma partida de futebol ela te propõe às vezes, Miranda e Rafinha já viveram, são caras experientes, sabem como lidar com situações adversas, mas o Rogério Ceni preferiu manter o Diego Costa e o Léo, com o Miranda no banco, com o Ferrarese no banco, e aí não dá. E o Pablo Maia, coitado, né? Não marca ninguém, não desarma, não intercepta a bola. Reinaldo tá uma perna, Reinaldo com a barriga que parece que engoliu um porco assado, com a bunda do tamanho de uma jaca, tá com a bunda maior do que a mulher melancia. Então assim, fica complicado. Igor Vinícius ficou preso pelo lateral esquerdo deles, e o São Paulo aí caiu na armadilha, e o Lautaro Dias, que era o que estava machucado, o Independiente Del Valle fez esse charme aí a semana todinha, esse suspense a semana todinha, e o Lautaro Dias definiu o confronto, definiu a final, quando fez um gol e deu uma assistência. Então assim, resumindo, o São Paulo não competiu, o São Paulo não entrou em campo, e alguns jogadores do São Paulo aí escolheram justamente o jogo mais importante da década, a final da Copa Sul-Americana, para fazerem as piores partidas de suas vidas com a camisa do São Paulo, porque Caleri não jogou nada, pelo amor de Deus, hein, Caleri? Diego Costa, Léo, Reinaldo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Luciano,
ninguém se salvou, ninguém. O menos pior da linha foi o Patrick. E o que se salvou ainda foi o Felipe Alves, que evitou de o São Paulo passar uma vergonha maior nessa final. E aí vamos ver agora, né? Durante a semana aí, a representação. O São Paulo já tem jogo na quinta-feira contra o América Mineiro no Independência. Vamos ver se o Rogério Ceni ele vai ter culhão, ele vai ter saco roxo para aí cumprir a sua palavra de, em caso de derrota do São Paulo, ele entregar o cargo, ele abrir mão da multa rescisória e sair. E aí, será que ele vai sair mesmo? Você que está me assistindo agora, você acha que já deu para o Ceni ou você ainda é a favor da continuidade do trabalho? O que você pensa? Fora Ceni a partir de hoje, ou você prefere que ele continue aí até o final da temporada para começar a temporada do ano que vem já com outro treinador, pré-temporada? O que você pensa? Deixe nos comentários a sua opinião. Fica Ceni, fora Ceni, ou o Ceni continua somente até o final do ano? Vamos ver, porque ele na coletiva prometeu que ele iria definir isso de cabeça fria aqui no Brasil, né? E como ele em várias coletivas já vinha dando sinais de que se o São Paulo não conquistasse a Copa Conmebol Sul-Americana, ele deixaria o cargo. Vamos ver o que ele vai decidir. De fato que para mim não há mais clima, não há mais, não tem mais atmosfera. Poxa, o São Paulo chegou em 2 decisões e nas 2 pipocou, nas 2 foi engolido pelo adversário. E assim, para você chegar em final e passar vergonha igual tem acontecido, pelo amor de Deus, né? Melhor nem chegar. Aí vem Júlio Casares com aquela cara de pau dele. Lamentar, um lamento falso, né? Lamentar que o São Paulo perdeu a final, mas ao mesmo tempo que ele lamenta, que ele tenta passar aí uma palavra de conforto ao torcedor, ele vem exaltar a gestão dele, dizendo que já chegou em 3 finais. Poxa, mas chegar nas finais para perder, para ser humilhado e fazer o torcedor de chacota depois, melhor não chegar, é melhor não chegar. Porque para chegar na final tem que chegar com o pé na porta, chegar para ganhar. E aqui vai uma questão, uma verdade para os apoiadores do Rogério Ceni que o apoiam cegamente. Porque uma coisa é você apoiar com ponderações. Outra coisa é eu vejo torcedores aí que apoiam cegamente. Se você falar que o Rogério Ceni errou aqui, ele já se espinha. Então para esses apoiadores, eu vou dizer aqui só uma verdade. O São Paulo de Ceni é muito mal treinado. Chegou aí a uma final de Copa Sul-Americana no sufoco, né? Não vamos negar, porque o São Paulo passou por Atlético Goianiense e Ceará nos pênaltis, no sufoco, 2 times que estão lá embaixo na tabela do Brasileirão, brigando contra rebaixamento. E aí quando o São Paulo se deparou com um time mais qualificado, mais bem treinado, mais bem organizado, sequer competiu. Então essa é a verdade, que o São Paulo do Rogério Ceni é muito mal treinado. Eu sempre cito o exemplo do São Paulo de 2021 com o Hernan Crespo. O Hernan Crespo chegou, pegou o elenco que o Diniz deixou, não teve pré-temporada, começou o Paulistão, aí parou-se um período. Quando voltou, o Paulistão tinha jogo sábado, segunda, quarta, sexta, domingo, de 2 em 2 dias. E mesmo assim, o Hernan Crespo utilizava o time titular do São Paulo, ele utilizava um time misto e ele utilizava o que a gente chamava de expressinho. Os 3 times do São Paulo de Crespo tinham padrão de jogo, tinham o jeito de jogar. Você sabia como o time do São Paulo em como um todo jogava. E o Rogério Ceni, estamos aí em 3 de outubro e o São Paulo não tem padrão de jogo. O Rogério Ceni é fraco, é treinador de uma nota só. O São Paulo só ataca de um jeito, com Reinaldo, Patrick e Nestor. O São Paulo não flui jogadas pelo meio, não flui jogadas pelo lado direito e simplesmente isso. Então assim, eu sou a favor de o Ceni terminar esse Brasileirão. Terminou o Brasileirão, já repensar para o ano que vem outro treinador. Eu queria saber aí a sua opinião. Olha só que absurdo.
A folha salarial do Del Valle, R$ 661 mil mensais. A folha do time. A folha salarial do São Paulo, 15 milhões de reais. E aí, né, só o Éder, o barril do Chaves, reserva, ganha 700 mil reais. Então por aí se vê que está tudo errado, né? E em semana de decisão, vimos aí dirigentes do São Paulo, junto com esses vagabundos, desses conselheiros, comemorando reeleição. Esse é o que resume o momento do São Paulo, dentro e fora de campo. Uma verdadeira bagunça, e esperamos que apareça, que surja alguém consciente para colocar a casa em ordem, porque se continuar desse jeito, o São Paulo certamente que vai cair uma hora ou outra para a Série B. Eu não quero nem que isso aconteça, mas eu queria saber a sua opinião sobre toda essa análise que eu fiz aqui. Uma análise assim bem curta, bem simples, mas que é o que expressa o que eu penso e o que eu estou sentindo, porque assim, o São Paulo conseguiu acabar com o fim de semana do torcedor. Mas eu queria saber a sua opinião e convidar você mais uma vez a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, beleza? Tamo junto, é nóis. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo sempre.